Boa noite, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de resolução de exercícios. Hoje a gente vai resolver aí a provinha da EA 2018.1, uma provinha relativamente tranquila, então a gente não vai perder muito tempo em algumas questões para a gente poder dar uma acelerada, tá bom? Mas qualquer dúvida, só me acionar. Vamos lá então começar pela nossa questão 73, que fala o seguinte, galera. Duas crianças resolvem apostar corrida em uma praça cuja geometria é representada na figura abaixo. Sabendo que a criança 1 percorre o caminho ABC e que a criança 2 percorre o caminho AC, podemos afirmar que a diferença entre a distância percorrida pela criança 1 e pela criança 2 vale. Então vamos lá, galera. A criança 1 percorre o trajeto ABC. Então já dá para você ver aí que ela anda 70 metros, não é isso? Então vou botar aqui do ladinho, ó, a criança 1, ela anda 70 metros, que é a soma aí de 30 metros mais 40 metros, né? Já a criança 2, ele fala aí que percorre o caminho AC, que é justamente esse caminho aqui, ó, que a gente obtém, claro, por Pitágoras. Se você fizer Pitágoras chamando AC de x, você vai ter que x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, se você fizer tudo direitinho, esse x dará 50 metros. Então, nós vamos concluir aqui que a criança 2 ela vai andar 50 metros. E o que ele pede? A diferença entre as distâncias percorridas. Então, só é você fazer a diferença entre 70 e 50, que dará 20 metros. Então, a criança 1 andará 20 metros a mais que a criança 2. Beleza? Gabarito letra A. Galera, a questão 7.4 fala o seguinte, vou dar um zoom aqui, tá? Em um porta-aviões, as aeronaves pousam em uma pista útil de 100 metros. Se a velocidade com que o avião toca a pista de tal embarcação é de aproximadamente 252 km por hora, determine o módulo de sua desaceleração média em metros por segundo. Então, galera, ele está supondo aí que esse avião vai entrar na pista com uma velocidade de 252 km por hora e após percorrer 100 metros de distância, ele vai ter uma velocidade de zero. Então, a velocidade inicial é 252 km por hora, a velocidade final é zero e o ΔS, que é a distância percorrida, é de 100 metros. Como a velocidade diminuiu, é por isso que ele fala aí numa desaceleração média, não é isso? E como ele quer o módulo, nós já sabemos que vai dar positivo. Bom, galera, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é passar esse 252 km por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6. Se você fizer essa continha certinho, dará 70 metros por segundo. Como você tem a velocidade inicial, a final, o ΔS e que é a aceleração, podemos jogar na equação de Torricelli, não é? Que diz que v ao quadrado é v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Sabemos que a velocidade final é zero, sabemos que a inicial é 70 mais 2 vezes a e a distância percorrida é 100. Então, você vai ter 200 vezes A igual a menos 4.900, não é? Cortamos esse 0,0 com esse 0,0 e aí nós concluímos que o módulo da aceleração média será de 24,5 metros por segundo ao quadrado. Gabarito, letra B de bola. Vamos lá para a nossa questão de número 7.5, galera, que fala o seguinte: duas esferas A e B, que estavam em um balão, caem simultaneamente em direção ao solo. Com relação ao seu estado de repouso ou movimento, desconsiderando o atrito e os deslocamentos de massa de ar atmosférico, pode-se afirmar que... Galera, então quando ele manda desconsiderar o atrito e qualquer deslocamento de massa de ar, a gente pode imaginar que trata-se de uma queda livre. Ou seja, as esferas A e B irão mover-se aonde? No vácuo, não é verdade? E nós sabemos que numa queda livre, toda a cinemática do problema independe da massa. Então não importa se a esfera A tem mais massa que a B ou vice-versa, né? Foi queda livre, você sabe que eles vão cair sempre lado a lado. Então,
Se num determinado momento uma esfera A está ocupando uma posição, a B está do ladinho dela ocupando a mesma posição, independentemente das massas. Você pode abandonar uma pena e um caminhão. Elas cairão lado a lado, de modo que sempre uma vai estar em repouso em relação à outra. Por quê? Porque a cada instante elas sempre terão a mesma velocidade. Daí o gabarito correto ser a letra C. As duas esferas estarão em repouso, desde que se considere uma em relação à outra como referencial. Foi? Belezinha até aí. Vamos lá para a nossa questão 7.6, que fala o seguinte. O universo é um grande laboratório onde transformações estão ocorrendo a todo instante, como as explosões que permitem o surgimento, o nascimento e ou a morte de estrelas e outros corpos celestes. Em uma noite de céu límpido é possível observar a luz proveniente de diferentes estrelas, muitas das quais possivelmente já não mais existem. Sabendo que as ondas eletromagnéticas correspondem ao brilho destas estrelas, percorre o espaço interestelar com a velocidade máxima de 300 mil km por segundo, podemos afirmar que não ouvimos o barulho dessas explosões. Por quê? Bom, galera, se ele fala em ouvir barulho, ele está falando de ondas sonoras. E nós sabemos que ondas sonoras são ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? São ondas que necessitam de um meio material para se propagar, diferentemente de ondas eletromagnéticas que não necessitam. Elas se propagam inclusive no vácuo, né? Aí você tem micro-ondas, raio-x, a luz, infravermelho, ultravioleta, etc. Mas, como ele está falando especificamente de ouvir barulho de explosão, ficamos aí com o gabarito correto, letra D. As ondas sonoras são ondas mecânicas e precisam da existência de um meio material para se propagar. Beleza até aí, galera? Então vamos lá para a nossa questão 7.7, que por sinal foi anulada, tá, galera? Então a gente vai pular essa questãozinha aí, que é a questão de número 7.7, tá? Deixa eu passar isso aqui, oh meu Deus, para o outro lado, para não atrapalhar. Então vamos lá para a nossa questão de número 7.8, galera, que fala o seguinte. Uma das explicações para as lendas sobre navios fantasma advém de situações como as da foto abaixo, onde não há montagem. Tal efeito é similar ao da miragem. O fenômeno físico associado ao descrito acima é... Galera, então toda vez que em prova falar sobre esse fenômeno aí, conhecido como miragem, deixa eu selecionar aqui direitinho, essa miragem aqui, ó, que você está vendo, já pode marcar tranquilamente refração luminosa, porque miragem é um fenômeno que se deve à refração. Mais especificamente é um fenômeno da refração conhecido como reflexão total ou interna. É um efeito muito semelhante àquele com o qual nós nos deparamos em dias muito ensolarados, né? Quando a gente está numa estrada e a gente olha lá para frente na estrada, parece até que o asfalto está molhado. E quando você olha para aquele aparente molhado, você até vê a imagem de um carro, a imagem de um caminhão que você nem consegue identificar na estrada. Muitas das vezes o caminhão ou o carro que gerou aquela imagem especular, uma imagem parecida com a de um espelho, está muito longe, está a 2, 3 quilômetros de distância, mas você vê a imagem dele projetada numa camada de ar aquecida, né? Então, só existe esse fenômeno porque raios partem do objeto, sofrem reflexão total em camadas aquecidas perto do solo e vêm para os seus olhos, produzindo esse fenômeno conhecido como miragem, que não tem nada a ver com aquele efeito de alucinação que acontece no deserto por fome, não é? Ou por sede. Esse é um fenômeno tipicamente luminoso. Então, caiu miragem, quer seja de um tipo ou de outro tipo, você já sabe que a resposta correta é letra A, refração luminosa. Foi? Questão 7.9, galera. Questão 7.9, ele fala assim: uma espira retangular está imersa em um campo magnético uniforme cuja intensidade é de 0,5 Tesla. Galera, vamos relembrar. Campo magnético uniforme é aquele campo cujo valor é sempre o mesmo no seu interior. As linhas de campo são paralelas e igualmente espaçadas. Então você teria linha de campos mais ou menos assim, para você ter uma ideia, né? Então elas são paralelas e igualmente espaçadas. Normalmente na física a gente representa pela letra B. Tranquilão até aí? Bom, o fluxo do campo magnético através da espira, então ele fala que é uma espira retangular, vou até desenhar aqui para vocês verem aqui, ó.
uma espira retangular. Então, é um fio retorcido no formato aí de um retângulo, né, que eu desenho aqui em cima. Então, o fluxo do campo magnético através da espira, quando a mesma forma um ângulo de 0 graus com as linhas desse campo. Então, galera, ângulo de 0 graus, vamos selecionar aqui rapidinho, é como se a espira tivesse posicionada mais ou menos assim, ó. Vou desenhar para você ver, certo? Então, ela está meio que paralelamente às linhas de campo. Então, a gente diz que ela forma aí um ângulo de 0 graus com as linhas de campo. Quando isso acontecer, é óbvio que o fluxo é zero. Vamos lá tentar entender. Galera, quando ele fala em fluxo, se você quiser um entendimento básico sobre isso, é só você imaginar o número de flechas que irão atravessar uma determinada área. Ora, quando você coloca uma espira retangular paralelamente às linhas de campo, é claro que nenhuma flecha irá atravessar a área da sua seção transversal, diferentemente de você colocá-la, por exemplo, perpendicularmente às linhas de campo. Aí você teria um fluxo magnético, não é? Agora, quando você coloca paralelamente, é claro que você não vai ter nenhum fluxo magnético, então é zero. Agora, em termos de fórmula, vamos relembrar aí a fórmula do fluxo. A fórmula do fluxo magnético através de uma determinada área é o valor do campo magnético vezes a área da seção transversal atravessada por esse campo magnético vezes o cosseno de θ. Quem é esse θ, galera? Θ é o ângulo que é formado entre as linhas de campo, né? E é isso que você tem que ter em mente, as linhas de campo e uma normal à superfície da espira. Então, vamos botar aqui de novo no vermelhinho, só para você entender, e traçar aqui uma normal. A normal seria algo mais ou menos assim, ó. Essa seria a normal à espira. Então, se você tem uma espira, imagina essa espira deitada na mesa e as linhas de campo representadas por essa mesa. Imagina uma normal a essa espira. Qual o ângulo que essa normal vai fazer com as linhas de campo? 90. Então, o cosseno de 90 vale zero, o que zeraria novamente esse fluxo magnético, como eu falei anteriormente, né? Então, se o ângulo entre a normal à espira e as linhas de campo é 90, cosseno de 90 é zero, então o fluxo magnético será zero. Foi, galera? Mas se você não quiser decorar a fórmula, for uma questão meramente subjetiva, basta você notar que nenhuma linha de campo está atravessando. Agora, se você começar a mover essa espira, né, tentando girá-la, você já vai ter um certo fluxo aí, aumentando até chegar a um valor máximo, que é quando a espira estiver perpendicular às linhas de campo, beleza? Ótimo, vamos lá continuar então, galera. Ele fala aí, ó. Pedrinho visitou o laboratório de física de sua escola e se encantou com o experimento denominado pêndulo eletrostático, que é constituído por uma esfera pequena e leve, suspensa por um fio fino e isolante, e é utilizado para detectar se um corpo está ou não eletrizado. Resolvendo brincar com o experimento, Pedrinho aproxima do pêndulo um bastão e observa que a esfera é atraída por ele. Considere as afirmações a seguir sobre a observação de Pedrinho. Galera, antes da gente entrar nessas afirmações, vamos relembrar algumas considerações aqui. Se a atração entre o bastão e a esfera, só tem duas possibilidades, não é? Ou eles estão eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos, um positivo, outro negativo, por exemplo, ou ainda a possibilidade de um deles estar neutro e o outro eletrizado. Ué, como assim, professor? Um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro? Sim, através do fenômeno conhecido como indução eletrostática. Lembram-se disso? Então, pelo fenômeno conhecido como indução, há a possibilidade de um corpo eletrizado, ou positivamente ou negativamente, atrair um corpo neutro. Então, fiquem atentos para essa pegadinha aí nessa questão. E aí, vamos às afirmações. Primeira afirmação, a esfera e o bastão estão carregados com carga de mesmo sinal. Falso, senão haveria repulsão. 2. A esfera possui carga de sinal contrário do bastão. Você não pode afirmar categoricamente isso, porque há aquela segunda possibilidade que eu falei. 3. A esfera pode estar descarregada. Sim, ela pode. Observe que ele falou pode, ele não falou deve. Então, ele atentou para a possibilidade. Então, ela pode sim estar descarregada e o bastão está eletrizado. E a 4, né, ele teve também esse cuidado, o bastão pode estar carregado positivamente. Sim, ele pode estar carregado positivamente.
Então, resposta correta aí, gabarito letra C. Belezinha até aí, galera? Então, vamos lá para a nossa questão de número 81, galera. Questão de número 81, ele fala o seguinte: ao caminhar por uma calçada, um pedestre ouve o som da buzina de um ônibus que passa na via ao lado e se afasta rapidamente. O pedestre observou nitidamente que quando o ônibus se afastou, houve uma brusca variação na altura do som. Galera, aqui ó, ele falou sobre a altura do som. Toda vez que a gente usar esse termo na prova, saibam que a gente vai estar falando sobre frequência do som. Então, som alto e som baixo, som agudo e som grave. Então, um som alto significa de grande frequência, um som baixo de baixa frequência. Tranquilo até aí? Então, gravem isso que eu estou falando. Então, quando a gente fala de altura do som, a gente está falando de sua frequência. Então, quanto maior a altura do som, quanto mais agudo for o som, maior será a sua frequência. Beleza até aí? Então, resposta correta, letra C. Vamos lá para a questão número 82. O comando hidráulico de um avião possui em uma de suas extremidades um pistão de 2 centímetros de diâmetro e na outra extremidade um pistão de 20 centímetros de diâmetro. Se a força exercida por um piloto atingiu 50 N na extremidade de menor área, qual foi a força em Newton transmitida na extremidade de maior diâmetro? Galera, ele está falando aí sobre hidrostática, princípio de Pascal, não é isso? Ele está falando aí sobre prensa hidráulica ou elevador hidráulico, cujo desenho é mais ou menos esse aqui, né? Você tem uma areazinha menor e você tem uma areazinha maior. Então, aqui a areazinha menor, aqui a areazinha maior. Aqui ele está aplicando uma força e aqui vai surgir uma outra força bem maior, proporcional à área, né? Essa força que ele está dizendo que é de 50 newtons, essa é a força que ele quer. Aqui ele está falando que o diâmetro é de 2 centímetros e desse lado o diâmetro é de 20 centímetros. O que o princípio de Pascal fala? Que o que é transmitido de um pistão para o outro é a pressão. Então, a pressão do lado esquerdo é a pressão do lado direito. Lembrando que pressão é força sobre a área. Então, você vai fazer assim, ó, força do lado esquerdo sobre área do lado esquerdo. Bom, como ele está falando aí na questãozinha, né, sobre diâmetro, a gente imagina que essas tampas ou pistões são circulares e a área de um círculo é πr ao quadrado. Ou em termos de diâmetro, para a gente relembrar, πd2 sobre 4. Então vai ser πd2 sobre 4. Do lado de lá, a força que vai surgir no outro pistão e a área do outro pistão. πd2 sobre 4. Não é isso, galera? Agora é só desenvolver. Você corta o π sobre 4 com π sobre 4. E aí você vai ter que F vai ser 50 dividido por 4 vezes 20 vezes 20 dá 400. 400 por 4 dá 100 vezes 50. Nós teremos aí o aparecimento do lado de lá de uma força de 5.000 newtons. Beleza? Só é você notar, galera, que 20 centímetros é 10 vezes maior que 2 centímetros. Então, 20 por 2 vai dar 10. Mas como a gente está brincando com área, é diâmetro ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. Então, do lado de lá vai surgir uma força 100 vezes maior, 100 vezes 50, 5.000. Beleza? Então, vamos lá para a nossa questão 83. Um bloco de massa 5 kg desliza pelo plano inclinado mostrado na figura abaixo com velocidade constante. Isso aqui, galera, é importantíssimo. Ó. Com velocidade constante. Quer dizer, então, que a força resultante vale zero. E é o que ele está perguntando. Calcule em newtons a força resultante sobre o bloco entre os pontos A e B. Mas, professor, por que é zero? Porque a gente lembra da segunda lei de Newton. Força resultante é M vezes A. E esse A, você lembra que ele é ΔV sobre ΔT. Ou seja, só existe força resultante se houver o quê? Variação de velocidade. O que não está acontecendo. Então, vamos lá para a nossa 84, galera. Na 84, ele fala assim, ó, uma mola de massa desprezível está presa por uma das extremidades a um suporte vertical, de modo que pode sofrer elongações proporcionais aos pesos aplicados em uma extremidade livre, conforme a tabela 1. Bom, ele resumiu bem aí a nossa lei de Hooke. Ele falou que pode sofrer elongações
proporcionais aos pesos aplicados. Então, o que a gente aprende na lei de Hooke? Que a força elástica é K vezes X. Então, a força feita por uma mola sobre um bloco ou vice-versa, porque vale ação e reação, é o produto da constante elástica da mola, que é uma característica que vem de fábrica, não conseguimos mexer. Ela vem para dar uma ideia da rigidez de uma mola, quanto maior o K, mais rígida essa mola. E o nosso X, que é a alongação sofrida por essa mola aí. Tranquilo até aí, galera? Então, vamos lá. Ele está falando aí, ó, na tabela 1. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10, calcule a constante da mola em newtons por metro. Galera, essa força elástica que eu coloquei aí é justamente a força que o bloco faz sobre a mola, que na realidade é o seu próprio peso. Então vai ser peso, massa vezes gravidade. Isso é igual a K vezes X. Claro, a gente está trabalhando no sistema internacional, essa massa tem que ser em quilos e não em gramas. Aí você escolhe uma massa qualquer e uma elongação qualquer. Vamos pegar logo essa primeira aí, massa de 45 gramas, vou passar para quilo, 45 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade que é 10, o K é o que nós queremos, e o X é 5 centímetros que eu vou passar para metro, voltando 2 casas decimais, beleza? 10 a menos 3 vezes 10 é 10 a menos 2, o nosso K vai dar 45 dividido por 5, que dá 9 newtons por metro. Gabarito correto, letra B de bola. Foi, galera? Vamos lá para a nossa questão de número 85. Então, deixa eu passar isso aqui para cá. Galera, 85 fala o seguinte: um fio fino é enrolado em torno de um prego e suas extremidades são ligadas aos polos de uma bateria e de uma chave CH, conforme mostra a figura abaixo. Quando a chave CH é fechada, observa-se que o prego passa a atrair pequenos objetos de ferro. Opa! Então esse prego passou a se comportar como um ímã. A gente está dentro de magnetismo, não é, galera? Então qualquer resposta tem que estar dentro do magnetismo. Por isso que não poderia ser letra A, nem letra B, nem letra C, e ficaríamos, claro, numa situação que você tivesse que chutar, por exemplo, com indução eletromagnética. Mas vamos lá melhorar isso aí, não é? Galera, se ele está falando que o prego vai funcionar como ímã, esse fenômeno aí, antes dele ser chamado de indução eletrostática, né? Perdão, indução eletromagnética, ele também é conhecido como imantação. Então, o prego passou a se comportar como um ímã, então ele foi imantado. Beleza, vamos lembrar como é que a gente faz para imantar um material que a gente chama na física de ferro magnético, ou seja, que tem possibilidade de se tornar um ímã. Como é que a gente faria para pegar um prego e imantá-lo, galera? Normalmente a gente pega esse prego e coloca em contato com o ímã. Vocês já fizeram aquela brincadeira quando eram crianças, de você pegar um ímã, colocar um prego perto do ímã, encostar esse prego no ímã, ele fica grudado. Se você vier com outro prego e encostar embaixo desse primeiro prego, ele também vai ficar pendurado. Então, o primeiro prego ele vai se transformar em um ímã, porque na realidade o segundo prego não está em contato direto com o ímã. Então, você fez com que o primeiro primeiro prego se transformasse no ímã. Se você afastar esse primeiro prego do ímã, claro que ele vai perder suas propriedades magnéticas. Mas se você pegar esse prego e deixar por um bom tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, em contato com esse ímã, ele vai se imantar. O que é isso? Você pode afastá-lo do ímã, que ele vai se comportar como se fosse um ímã. Só que existe uma outra maneira de nós imantarmos um material, já que não é somente ímãs que criam campos magnéticos. Ímãs criam campos magnéticos. Se você colocar um material, como um prego, em contato com esse campo magnético, imerso nesse campo magnético por um bom tempo, ele se transforma no ímã. Porém, correntes elétricas também produzem campos magnéticos. E é o que vai acontecer quando você fechar essa chave CH. Circulará uma corrente, não é? Por esse fio. Essa corrente vai produzir um campo magnético no seu entorno, funcionando como algo parecido com um solenoide, não é? E esse prego imerso nesse campo magnético se comportará como um ímã. Beleza? Até aí, galera? Só enquanto durar a presença desse campo magnético aí.
Beleza? Então ficamos aí com esse fenômeno conhecido como indução eletromagnética, que a rigor não estaria tão correto assim, né? Porque a gente chama de indução eletromagnética ao fenômeno que está associado à produção de uma corrente elétrica por variação no fluxo magnético. Então, indução eletromagnética é você induzir o aparecimento da corrente elétrica no circuito pela variação daquela grandeza que a gente viu lá atrás, que é o fluxo magnético. É óbvio que eu não estou dizendo que aí não houve variação no fluxo. Com certeza houve, porque no ato de você fechar a chave, já há um surgimento de um campo magnético que não existia. Então ele variou de zero, por não existir, a um determinado valor. E variação no campo magnético significa variação no fluxo, não é verdade? Mas a partir de certo momento em que isso se estabiliza, o fluxo também vai se estabilizar. Belezinha? Vamos lá para a nossa questão 86. Uma nave espacial de massa m é lançada em direção à Lua. Quando a distância entre a nave e a Lua é de 2 vezes 10 oitava metros, a força de atração entre esses corpos vale F. Quando a distância entre a nave e a Lua diminuir para meio vezes 10 oitava, a força de atração entre elas será. Galera, então ele vai explorar aqui nessa questão a lei da gravitação universal entre dois corpos, que fala que a força de atração entre eles é G, massa do primeiro corpo, massa do segundo corpo, distância entre eles ao quadrado. Então, como ele não mexeu nas massas, a gente está vendo aí que força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Foi? Então, o que acontece numa segunda situação? Ele fala que a distância passou de 2 para meio. Então, essa distância caiu por um fator 4. Então, a nova força será G, massa 1, massa 2, sobre D barra 4 ao quadrado. Lembrando que esse 4 ao quadrado dá 16 e ele vai subir. Você vai ter 16 vezes G, M1, M2 sobre D ao quadrado. Lembrando que esse G, M1, M2 sobre D ao quadrado é F, concluímos que F' é 16 vezes F, ou seja, a força se tornará 16 vezes maior. Foi, galera? Questão 87. Um montanhista, após escalar uma montanha e atingir certa altitude em relação ao nível do mar, resolveu utilizar um recipiente e um fogareiro para preparar seu chocolate quente. Percebeu que no topo da montanha, sua bebida parecia não tão quente quanto aquela que preparava na praia. Isso é óbvio, né, galera? Porque a gente sabe que a temperatura de fervura da água, a temperatura de ebulição só é 100 graus Celsius aqui, no nível do mar, a 1 atm. Quando você sobe uma montanha e a pressão vai diminuindo, a temperatura de ebulição da água vai acompanhando essa redução, ela vai caindo também. Então, quanto menor a pressão externa, menor a temperatura de ebulição, menor a temperatura de fervura. Daí ele ter falado que percebeu a bebida, né, não tão quente quanto aquela que ele preparava ao nível do mar. Sabendo que a temperatura de ebulição é diretamente proporcional à pressão externa do líquido, foi o que a gente acabou de falar, e considerando a constatação da temperatura feita pelo montanhista, pode-se afirmar que a pressão no topo da montanha, em relação ao nível do mar, é menor. Com certeza, porque ele percebeu a temperatura menor, a gente pode afirmar que a pressão lá, com certeza, também é menor, já que ele falou também, deu a dica, que ela é diretamente proporcional. Galera, a questão 88 foi anulada. Vamos lá para a nossa questão de número 89. Questão de número 89 fala assim, ó. Dentro de recente desenvolvimento tecnológico, encontram-se os aparelhos eletrodomésticos que, pela praticidade e economia de tempo, facilitam a realização das tarefas diárias, como o forno de micro-ondas utilizado para o preparo ou aquecimento dos alimentos quase que de modo instantâneo. Galera, só por curiosidade, como é que o forno de micro-ondas faz para aquecer um alimento que é colocado dentro dele, por exemplo, um frango, né? Como é que ele faz para assar um frango? Na realidade, as micro-ondas funcionam com ressonância. O que é isso? Naquele frango você tem moléculas de água, não é? Ou num outro alimento qualquer. Então, essas moléculas de água têm uma frequência de vibração. E essa frequência de vibração é estimulada pelas micro-ondas, que vibram numa frequência muito semelhante. Então, quando essas moléculas de água são excitadas por uma frequência quase que idêntica à delas, elas começam a vibrar com uma amplitude muito grande. Então, as moléculas de água, por exemplo, do frango, ficam muito agitadas
e começam também a agitar as moléculas do entorno. Claro que essas moléculas do entorno não precisam necessariamente ser de água, né? Mas como há uma ligação eletromagnética entre elas, elas começam a se agitar também. E assim, todo o frango é aquecido, porque aumento no grau de agitação significa aumento na temperatura. E com o tempo ele vai assando, beleza? Então não é que o micro-ondas produza calor diretamente, mas é porque ele vai provocar excitamento nas moléculas de água. Porque ele gera uma frequência, o forno gera uma frequência que é semelhante à frequência de vibração das moléculas de água. Foi? Beleza. Aí ele fala assim, ó, dentro do forno de micro-ondas, o magnetron é um dispositivo que transforma ou converte energia elétrica em micro-ondas. Tá aí o dispositivo que eu falei para vocês, que gera essas micro-ondas, né? Que tem uma frequência muito específica. Ondas eletromagnéticas de alta frequência, as quais não aquecem o forno. Por quê? Resposta correta, a letra D de dado. Não produzem calor diretamente, são refletidas pelas paredes do forno e absorvidas pelos alimentos, não é? Então tem aquela radiação que vai direta para o alimento, mas tem aquela também que bate nas paredes reflexivas do forno e são absorvidas pelo alimento. Então ficamos aí com o gabarito correto, letra D de dado. Vamos lá para a nossa questão de número 90. Para a correção dos diferentes tipos de defeito de visão, faz-se necessário o emprego de diferentes tipos de lentes externas, ou seja, o uso de óculos. Lá vem decoreba, galera. Após consultar o médico oftalmologista, 2 pacientes foram diagnosticados, sendo que o primeiro apresentou hipermetropia. Galera, hipermetropia é corrigida com lente convergente. E a causa mais comum de hipermetropia é encurtamento do globo ocular. Então, as pessoas que têm um globo ocular um pouquinho mais curto, a imagem se forma depois da retina. Esse defeito visual é conhecido como hipermetropia e é corrigido com lente convergente. Já o segundo paciente, ó, foi constatado nele miopia. Miopia já é diferente, né, galera? Miopia, você já tem aí um alongamento do globo ocular. A imagem se forma antes da retina. E para você corrigir esse defeito visual, você usa a lente divergente. Hipermetropia, você tem dificuldade em enxergar perto. Miopia, você tem dificuldade em enxergar longe. Então vamos lá. Deste modo, o médico determinou para cada situação a confecção de lentes. 1. Divergente para o primeiro paciente, ou seja, hipermetropia já vimos que é uma lente convergente. E a miopia dos defeitos visuais é o único que é corrigido com lente divergente. Então a 1 é falso. 2. Convergente para o segundo paciente, falso. 3. Convergente para o primeiro paciente, pois a hipermetropia se deve ao encurtamento do globo ocular, perfeito. E 4. Divergente para o segundo paciente, até aí tudo bem, pois a miopia se deve ao encurtamento do globo ocular. Falso, galera, é um alongamento do globo ocular. Então a única correta é a 3, gabarito letra C. Vamos lá para 91, galera. 91 ele fala o seguinte: um ser humano com a pele molhada no banho, por exemplo, pode ter a resistência elétrica de seu corpo reduzida a 15 kΩ. Galera, 15 kΩ, 15 mil ohms, né? Se o chuveiro utilizado trabalha numa voltagem de 220 volts e sabendo que a corrente elétrica maior que 100 causa fibrilação, podendo causar morte, maior que 20 mA causa dificuldade de respiração e que maior que 10 mA causa contração muscular, assinale a afirmação correta sobre o possível resultado do contato da mão de um indivíduo com o chuveiro, tendo os pés em contato direto com o solo nas condições citadas. Bom, galera, primeiro a gente vai ter que ver qual é a corrente que vai passar pelo corpo dele para enquadrar, né, numa possível consequência aí. Então a gente vai usar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. U vai ser 220 volts, que é a nossa DDP. O R é de 15 mil amperes, perdão, o R é o que nós queremos, não, peraí, perfeito. O R é de 15 mil amperes, I é o que nós queremos, galera. Então, o nosso I vai ser 220 por 15 mil. Isso vai dar aí, galera, aí vamos ter que fazer uma continha para a gente ver, galera. Estou pegando aqui a calculadora. Na prova você vai ter que fazer no braço, vai dar 14,7. Então isso aqui dá aproximadamente 14,7 miliamperes. Não esqueça que esse milha é 10 a menos 3.
Da onde vem isso? Do 15.000. Aqueles 3 zeros do 15.000 a gente vai fazer subir como 10 a menos 3. Então, 220 por 15, aproximadamente 14,7. Como é um pouquinho maior do que 10, claro que esse carinha vai sentir contração muscular. Letra B de bola. Aqui ó, ele fala ó, maior do que 10 e, claro, menor do que 20. Foi, galera? Tá aí a nossa questão de número 91. Deixa eu passar isso aqui para a gente ir para a nossa 92. 92 fala o seguinte: um balão de borracha preto foi preenchido com ar exposto ao sol. Após certo tempo, tende a se mover para cima se não estiver preso a algo. Uma possível explicação física para tal acontecimento seria... Galera, é óbvio que se você tem um balão subindo, ele vai subir por ação de uma força chamada empuxo. E esse empuxo é dado pelo que dentro dessa questão? Bom, é a densidade do ar ao redor do balão, vezes a gravidade, vezes o volume do balão, já que ele está completamente imerso no ar. Então, a fórmula do empuxo é DGV. D, a densidade do meio que circunda um corpo, G, a gravidade, V é o volume desse corpo que está imerso nesse fluido. Como é um balão totalmente imerso no ar, é o volume todo do balão. Galera, como o balão foi exposto ao sol e ele está preenchido com ar, o que vai acontecer com o ar de dentro desse balão, né? Ao receber esse calor? O grau de agitação de suas moléculas vai aumentar. Essas moléculas vão colidir mais contra as paredes do recipiente, que no caso é um balão. Então, como essa parede é flexível, o volume do balão vai aumentar. Tudo bem até aí? Todo mundo concorda? Então, pelo aumento da temperatura, não é verdade? O grau de agitação vai aumentar, elas vão colidir mais, então o volume do ar ali dentro vai aumentar e o balão vai acompanhar esse aumento. Lembrando que densidade é massa sobre volume, se o volume aumenta, vamos lembrar aqui, ó, densidade é massa sobre volume. Se eu aplicar essa expressão para aquela massinha de ar dentro do balão, se o volume dela aumenta, a densidade diminui. Então, vamos nos ater a essa expressãozinha aqui, ó, o volume aumenta. Se o volume do balão aumenta, porque o empuxo vai aumentar, então o balão vai subir. Por isso que ele fala assim, ó, uma possível explicação física para tal acontecimento seria a letra B, o aumento da temperatura dentro do balão diminui a densidade do ar. Então, foi o que a gente falou aqui, ó, fazendo com que o empuxo tenda a ficar maior do que o peso, né? Então, se você tem aqui um balão e nesse balão atuam peso e empuxo, supondo que essas duas forças estejam em equilíbrio, o que vai acontecer? Esse balão vai ficar paradinho. Mas a partir do momento que a temperatura sobe, esse empuxo aqui cresce, se torna maior do que o peso, e aí o balão sobe. Beleza, galera? Vamos lá para a nossa questão 93. Um garoto chuta uma bola de futebol de 400 gramas, exercendo sobre ela uma força de 20 newtons. Determine quanto tempo em segundos essa força deve atuar sobre a bola para que ela saia do repouso e atinja uma velocidade de 10 metros por segundo. Galera, em questões que ele tenta relacionar força e tempo, é mais conveniente a gente tentar resolver por impulso. Então, o impulso dado por uma determinada força é o valor dessa força vezes o tempo de atuação dela, ou m vezes ΔV. Então, o impulso pode ser calculado de duas maneiras, do ponto de vista de quem realiza a ação, aí você usa F∆T, ou do ponto de vista de quem recebe a ação. Aí você usa mΔV. Não entendi, professor. Bom, quando você quer usar F∆T, o que é esse F? A força que a pessoa faz. Por exemplo, esse garoto chutando uma bola. Ele fez uma força sobre a bola. E o pé dele ficou um tempo em contato com essa bola. É esse ΔT aí, ó, é o intervalo de tempo de contato, né? É o tempo de atuação da força. Agora, do ponto de vista da bola, se você quiser calcular o impulso que ela recebeu, que foi o impulso também dado pelo garoto, é m, que é a massa da bola, que recebeu a ação dessa força, vezes a variação de velocidade que sofreu a bola. Então, você pode calcular como F∆T, do ponto de vista de quem praticou a ação, F é a força que ele fez, T é o tempo de contato, ou do ponto de vista de quem recebeu essa ação, mΔV. M é a massa do corpo, que no caso é a bola, ΔV é a variação de velocidade que ela sofreu. Se você fizer essa igualdade, acabou a questão. Vai ficar F vezes ΔT é igual a M, temos que passar para quilo, claro, 400 gramas voltando 3 casas decimais, vezes a velocidade final que ela deve atingir, menos a inicial. Não é isso, galera? Então, você vai ter aí aqui
1 zero do 10, esse aqui, 10 ao cubo, 10 a menos 3. Então, nosso ΔT será 4 dividido por 20, que dará 0,2 segundos. Resposta correta, letra B de bola. Vamos lá para a nossa 94. Considere as seguintes afirmações sobre o movimento circular uniforme. Galera, movimento circular uniforme, não é isso? Você sabe que tanto a velocidade tangencial quanto a velocidade angular são constantes. E o vetor velocidade, ele é sempre o quê? Tangente à trajetória, não é verdade? Então, a cada momento, o vetor velocidade está apontando numa direção diferente. Foi até aí? Dito isso, já dá para a gente fazer essa questão. Bom, considere as seguintes afirmações sobre o MCU. Primeiro, possui velocidade angular constante. Perfeito, foi o que a gente falou aqui, ó. 2. Possui velocidade tangencial constante em módulo, mas com direção e sentidos variáveis. Perfeito, foi o que a gente falou aqui e na figura ali embaixo. 3. A velocidade angular é inversamente proporcional à frequência. Falso, galera, até porque esse ômega tem uma fórmula que é 2πf. Então, é diretamente proporcional à frequência. 4. Possui uma aceleração radial com sentido orientado para o centro da trajetória. Perfeito. Então, a cada instante, galera, você tem aqui, deixa eu selecionar, uma aceleração apontando para o centro, é a famosa aceleração centrípeta, não é? Mesmo que esse movimento seja circular uniforme, ou seja, se dê com velocidade constante, existirá essa centrípeta. Bom, só para a gente relembrar, fórmula da aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Claro que no MCU essa velocidade é constante, não é? Então a aceleração centrípeta também será constante. Foi, galera? Vamos lá para a nossa questão de número 95, a penúltima. 95 ele fala o seguinte: no circuito da figura abaixo, deseja-se medir a tensão sobre o resistor R1. Galera, tensão é sinônimo de voltagem, é sinônimo de DDP. E quem é que mede voltagem? Voltímetro. Lembrando que o voltímetro tem que entrar em paralelo com o elemento do circuito que você deseja medir a DDP. Todo voltímetro, não é, que a gente representa aqui com uma bolinha letra V, ele tem 2 terminais e esse voltímetro tem que entrar em paralelo. Como ele quer medir a DDP sobre R1, você teria uma possível representação desse voltímetro mais ou menos assim. Está aqui o nosso voltímetro e ele vindo para cá. Qualquer coisa semelhante a isso aí, está de boa. Assinale a alternativa que representa a maneira correta de se utilizar o voltímetro para efetuar tal medida. Olha lá o que ele fez. Né? Então ele botou esse voltímetro V em paralelo. Por isso que não poderia ser A, nem a C, nem a D. Mas professor, na C está em paralelo. Sim, na C está em paralelo, mas os terminais dele estão pegando isso aqui tudo, ó, galera. Ele vai medir a DDP sobre a REC, que na realidade é a DDP da bateria, e ele quer a DDP só sobre R1. Na letra D está em série, obviamente nem passaria corrente por esse trecho de circuito aqui, não é? Porque o voltímetro considerado ideal, ele tem uma resistência infinitamente grande, por aí não passaria corrente. Foi? Vamos lá para a nossa questão de número 96, a associação de capacitores. Ele fala assim, ó, no circuito mostrado na figura abaixo, determine em microcoulombs o valor da carga total fornecido pela fonte. Galera, vamos lá calcular essa capacitância equivalente primeiro, né? Lembrando que capacitância equivalente é o inverso de resistência equivalente. Então aqui, ó, entre esses dois aqui, você tem uma associação de capacitores em paralelo. Como é que você vai tratar? Como resistores em série, basta somar e aqui você vai ter uma capacitância de 10 microfarad. Tudo bem? Bom, então você vai ter 30 em série com 30, em série com 10, em série com 30. Notem que você tem 3 de 30 em série. Como é que a gente trata isso? Como resistores em paralelo. Então a capacitância equivalente entre 1, 2 e 5 é 30 dividido por 3, que dará 10 microfarad. Esse 10 microfarad está em série com esse aqui, ó, com 10 microfarad. 10 em série com 10, como é que a gente trata? Como resistores em paralelo, não é isso?
você vai ter 10 dividido por 2, o que dará 5 microfarad. Então vamos lá, galera. C3 em paralelo com C4, só é somar, vai dar 10. Aí você vai ter 30, insere com 30, insere com 30, insere com 10. 30 com 30 com 30 vai dar 10. Esse 10 insere com 10 é como se fossem resistores iguais em paralelo. R sobre 2, no nosso caso C sobre 2, que vai dar 5. Então você vai ter aqui, ó, vou até desenhar ali, ó, esquece todos esses capacitores, imagina um só aqui, um único capacitor aqui de 5 microfarad, alimentado por uma fonte de 10 volts. Com que carga ele será carregado, galera? Então você usa a equação do capacitor, Q igual a C vezes U, ou C vezes V. C é a sua capacitância, que vai ser 5 microfarad, então a carga que você vai achar vai ser em microcoulomb. E U ou V é a DDP, segundo a qual ele foi carregado, que no nosso caso é 10. Então essa continha dará 50 microcoulombs. E assim a gente fecha a nossa provinha da EA 2018.1, galera. Espero que vocês tenham gostado das soluções. Qualquer coisa, podem mandar suas perguntas. Fique com Deus, beijo no coração e fui!